tarde a todos. Antes de dar início aos trabalhos, gostaria apenas de deixar registrado meu agradecimento ao professor Maurício, que trouxe esse evento aqui para São Paulo, especificamente para a Universidade de São Paulo, e pelo convite de presidir a mesa, ter essa honra de sentar numa mesa com o professor Geraldo Prado, que eu não conhecia. Na verdade, eu já o conhecia pessoalmente, ele que não me conhecia, mas dos seminários do IBCCRIM, acho que 2 ou 3 seminários, eu tive a oportunidade de vê-lo falar. E o professor Ricardo, que eu conheci há pouco tempo, lá na Universidade de Passo Fundo, num evento que fizemos juntos. Então, apenas deixar registrado que é uma honra muito grande para mim participar dessa mesa. E dizer que acho que não só a Universidade de São Paulo, mas a cidade de São Paulo, hoje fica muito contente com esse evento, que sem mais delongas a gente já reinicia, porque o que nos interessa mesmo é ouvi-los. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por terem vindo, e a palavra é do senhor. Humberto, muito obrigado. Eu que agradeço, muito gentil, muito obrigado mesmo, muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez eu vou abusar da paciência, cumprimento formalmente o Ricardo. Estamos quase que vivendo juntos, né, Ricardo, esses 2 dias, mas fiquem cientes de que isso tudo homologado pelo Yuri, está no YouTube. Agora você vai explicar para a Josiane e para a Gisele essa nossa relação de afeto. O Yuri é o responsável direto por essa aproximação que, como sempre em São Paulo, se faz de uma maneira muito agradável, muito fraterna. Muito fraterna. Tem uma história relativamente recente, de 20 anos, um pouco menos, e a aproximação de escolas e pensamentos no campo do processo penal, que foi possível também graças ao empenho, ao gênio, à genialidade do Gustavo Badaró e do Maurício Zanotti de Moraes. Eu faço esse registro, não tinha feito esse registro antes. Somos todos, no direito processual penal brasileiro, latino-americano, devedores da contribuição também do Antônio Magalhães Gomes Filho. E particularmente num tema que é o tema, nós estamos falando de prova, é o tema do Antônio Magalhães Gomes Filho, um tema que ele trata com muita competência, e isso mostra que o professor Gustavo também vai trabalhar com a prova. O Gustavo também vai trabalhar com a prova. Um certo encadeamento que os aproxima muito mais dessa tradição no campo da prova, dessa tradição crítica, do que da tradição da escola de São Paulo, da denominada Escola de São Paulo, ou da teoria unitária do processo, teoria geral do processo. Eles fizeram esse movimento, como também, no mesmo sentido da aproximação, fizeram esse movimento professores como Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, Auri Lopes Júnior, e ganhamos todos, Humberto. Ganhamos todos, porque unimos forças. Eu disse ao Salah Khaled há um tempo, que o universo da investigação dos temas de arbitramento e de responsabilidade é enorme, e seria a arrogância extraordinária de qualquer ser humano supor que conhece bem todas estas áreas. Quando se mergulha na teoria das normas, se investigam as questões relacionadas à validade e invalidade, se descobre a complexidade que está ali subjacente às questões de teoria das normas. É a mesma coisa no âmbito da teoria das decisões, é a mesma coisa no âmbito da teoria da prova. E se queremos que o sistema de justiça criminal ele seja
menos triturador de seres humanos, menos destruidor de humanidade, aquele que tem a sua contribuição a dar no campo da teoria das normas vai dar essa contribuição ali. O que tem a contribuição a dar no campo da epistemologia e da prova ali. O outro que investiga decisões vai dar sua contribuição no campo das decisões. Essa sinergia, ela se tornou possível graças a um movimento de aproximação de escolas e pensamentos que rompeu uma tradição de separação muito rígida que vigorou até o início, até meados dos anos 90, se pensarmos, 1500, meados dos anos 90, por muito tempo aqui. É um prazer muito grande. Me sinto aqui entre irmãos, entre irmãs, muito queridos. Uma questão que incomoda profundamente quem trabalha os temas da prova é a verdade. É a verdade. E eu penso que a discussão em torno do tema da verdade monopolizou a atenção dos juristas de vários lugares do Brasil, de Portugal, da Espanha, durante um bom período, na América Latina. Isso também se viu por bastante tempo, com muita clareza, sem que os juristas se dessem conta de que, para nós juristas, o tema da verdade é um tema estrangeiro. Eu costumo usar a seguinte metáfora: os nativos da verdade são os filósofos, os juristas são imigrantes. Os juristas são imigrantes, e como imigrantes, eles lidam com os problemas que os imigrantes lidam. São problemas de língua, de linguagem, de confronto de culturas, de mentalidades. Ontem mesmo eu mencionei a propósito dos crimes culturalmente motivados e das práticas processuais penais ou das práticas de arbitramento de responsabilidade. Neste contexto, eu mencionei algumas questões que estão ligadas a isso. Culturas dominantes, culturas dominadas. Isso se dá também no âmbito do saber. Isso se dá no âmbito do saber. Claro que tem aí uma história que é mais fácil de compreender quando recorremos a um conjunto de ferramentas teóricas que vêm de outros campos, e aí eu escolhi lidar com um ferramental, um instrumental teórico que foi desenvolvido por Pierre Bourdieu, porque creio que dá conta de muitas das nossas questões. Então, pensando a partir de instrumentos de análise de Bourdieu, eu olho para o universo acadêmico brasileiro, português, e vejo que o jurista, ele incorpora os temas da verdade como se ele fosse um nativo do campo da filosofia. Ele fala sobre verdade com a pseudo-autoridade de um filósofo. Coloca a verdade no centro da mesa da discussão. Isso vai acontecer também com Canelucci. E aqui e ali, muitas vezes sem critério, muitas vezes com critérios que ele institui no campo jurídico, e campo é uma ferramenta conceitual do pensamento de Bourdieu,
ele vai enunciar discursos de autoridade sobre o tema da verdade. Ontem, muito rapidamente, eu me referi a uma trajetória da filosofia ocidental. A filosofia clássica, com as suas preocupações com a ontologia, a filosofia moderna, com a epistemologia, o empirismo, o racionalismo, a filosofia contemporânea, a filosofia analítica, a lógica, a linguagem e outros tantas avenidas que a filosofia analítica oferece. Então, nós precisamos conhecer, precisamos saber disso. Mas vocês todos conhecem, eu me referia ao Danilo Marcondes, da URGS. Vocês todos conhecem, pela experiência nesse lugar onde nós estamos, Juliano Maranhão também foi mencionado por mim, conhecem investigadores do campo da filosofia que dedicam a vida, 30, 40 anos, a estudar o pensamento de Aristóteles, a estudar o pensamento de Spinoza, aqui, né, em São Paulo, na Maria Helena, Chauí, a estudar o pensamento de Thomas Hobbes, Renato Janine Ribeiro. Vamos pensar com calma. Oi? Paulo Arantes. Hegel, né? Exato, pensamento de Hegel. O pensamento de Hannah Arendt. Então o sujeito passa a vida estudando Hannah Arendt. E o jurista imagina que vai se apropriar das concepções da Hannah Arendt na leitura de algum texto que surge à frente dele e com o qual ele se encanta. E que, a partir dali, ele então pode sustentar uma teoria jurídica embasada numa formulação arendtiana oposta à teoria do contrato social. E ele vai surgir no universo dos juristas, um jurista diferenciado, porque toda a tradição do pensamento jurídico vem apoiada numa matriz ficcional de narrativas contratualistas. Ele vai aparecer como diferente, falando de um autor diferente. Mas quem é que estuda esses autores? Como eu disse, são pessoas que dedicam a vida a ele. Se nós quisermos ser justos, me parece que é razoável pensar exatamente assim. Estes autores que eu mencionei, estes investigadores que eu mencionei, eles são os nativos destas áreas. E nós, juristas, somos os imigrantes. Uma espécie de imigração forçada. Porque nós também não temos como evitar o tema da verdade. Nós não temos como escapar de alguns temas. Eu costumo citar nas aulas de competência, eu digo, olha, o locus commissi delicti, ele tem uma história relacionada à instituição do Estado Territorial Nacional, uma disputa de poderes de julgar entre senhores feudais e o mais poderoso senhor feudal. Então, a questão ela vai estar compreendida, ela só será mais razoavelmente entendida a partir das noções que a história vai me dar sobre a constituição desse ente Estado no Ocidente. No Ocidente é a mesma coisa, relativamente à soberania, etc, etc. Mas o historiador, vamos colocar alguns historiadores, Antônio Espanha, eles também, no universo deles, eles disputam conceitos. Existem teorias da história, não existe uma teoria da história. Existem teorias da história que disputam a explicação dos fenômenos históricos. Então, como eu, um imigrante, que autoridade tenho eu como imigrante de tomar uma decisão no campo nativo sobre qual é a melhor teoria da história, se eu nem conheço quais são, se eu não conheço todas elas, o que as caracteriza, mas eu preciso ter algum conhecimento bom
qualificado disso para poder tomar uma decisão, para pensar a questão da competência, para refletir sobre a questão da competência jurisdicional no âmbito da prova, para decidir algo sobre a prova, algum conhecimento de verdade eu tenho que ter. Mas, não sendo nativo, tendo que lidar com várias linguagens, com a minha própria cultura, com o impacto que esse choque cultural produz, há um autor, o Burke, mas eu não estou me lembrando exatamente, acho que é Edmund Burke, que trabalha a questão da tradução, que ele tem uma frase fantástica, ele diz o seguinte: o passado é um país estrangeiro. O passado é um país estrangeiro. Então vamos jogar isso nesse campo da coexistência de saberes, para dizer o seguinte: a filosofia é um país estrangeiro. Como a história é um país estrangeiro, a sociologia, a gente vai necessitar desses elementos. No entanto, por razões que eu tentarei explicar daqui a pouco, a questão da verdade ela se colocou quase como central. São muitos autores, excelentes estudiosos, grandes juristas brasileiros, do direito processual civil, do direito processual penal, que resolveram enfrentar o tema da prova pelo árido caminho da verdade. E o fizeram enunciando discursos e tomando partido e assumindo posições, muitas vezes sem uma completa consciência de que aquela posição que ele estava adotando, ela era uma posição em oposição, em resposta a uma outra posição que ele desconhece, cuja história ele vai desconhecer no campo da própria filosofia. Autores que são referência nessa área, Carnap e outros tantos, são absolutamente desconhecidos da grande maioria dos nossos processualistas penais. E posturas que são adotadas são respostas ou tomadas de posição em oposição a Carnap, que a pessoa não sabe que foram feitas. Rudolf Carnap. Rudolf Carnap está nessa primeira geração dos filósofos analíticos que fazem a grande ruptura, a grande sofisticada ruptura. Depois eu prometo a vocês passar uma bibliografia desses autores. Mas digo o seguinte, volto a dizer, são autores que trabalham com conceitos altamente sofisticados, portanto não são autores que nós vamos ler num semestre ou em um ano. São autores que nós vamos ler ao longo de 5, 10 anos, com calma, com tranquilidade. Se o mundo acabar amanhã, para nós, se nós morrermos, não vai fazer nenhuma diferença. Estamos de acordo? Não vai fazer nenhuma, então vamos fazer as coisas com calma, para entender essas questões que se colocam. Há um aspecto político também na eleição da verdade como uma questão central da discussão probatória no Brasil. Falávamos disso na hora do almoço, os professores Yuri e Ricardo. O professor Ricardo ali nos mostrando algum, que é central, que explica muita coisa nossa aqui, da história do pensamento contemporâneo do processo italiano, das vicissitudes, das implicações políticas e dessa tomada de posição política no processo italiano. E a gente falando, olha, aí a jurisdição vai ocupar, a ênfase na jurisdição não é uma ênfase numa perspectiva autoritária. E aí agora eu acrescento, e a ênfase na jurisdição se faz pela via do domínio da verdade. É a verdade, colocar a verdade no centro do processo. Lembram da frase lá do Carmelucci, né? A verdade é o centro nervoso do processo? Clássica, né? É colocar a verdade no centro, e você coloca o autoritarismo no centro da questão da justiça.
Isso sempre me incomodou. Porque se o nosso domínio sobre a verdade é um domínio muito superficial, e não poderia ser de outra maneira, porque a nós o que nos pedem, muito claramente, o que a sociedade nos pede, é que entreguemos a ela, a esta sociedade, um instrumento de distribuição de justiça que ou controle e impeça a injustiça e a violência, ou o ideal é que faça a justiça material. É isso que nos pedem. Não nos pedem uma reflexão sobre a verdade, ou uma reflexão sobre a virtude, ou uma reflexão sobre o bem. Nos pedem aos juristas o que os juristas podem efetivamente entregar. E tendo percebido que o manejo político dos conceitos de verdade e do que juristas designam como teorias da verdade, ele trouxe problemas sérios para a gestão das pessoas no âmbito do controle social. Eu me perguntei, será que é possível trabalhar a questão da prova dispensando uma reflexão aprofundada sobre a verdade? Não é possível trabalhar os temas da prova sem alguma reflexão sobre a verdade. Mas a pergunta que eu me fiz é diferente. É possível trabalhar as questões da prova sem que eu tenha que mergulhar profundamente, sem que eu tenha que tomar uma posição sobre as teorias da verdade? Num recenseamento que eu passo lá para os meus companheiros, colegas, investigadoras e investigadores do grupo, e o professor Yuri teve a oportunidade de participar neste semestre inicial do ano lá, e deve estar aqui em algum lugar, eu aponto um trabalho que não é completo, de um professor, de uma professora, que identificam no século XX 18 diferentes teorias da verdade. A partir de textos seminais de autores que mergulham e que mergulharam, que viveram e vivem disso, de investigar a verdade, e que não estão de acordo entre si sobre o que significa verdade ou verdadeiro. Tem desacordos que vão para além da discordância metodológica, que são verdadeiramente substanciais. E isso falando deste campo da filosofia analítica, falando desse universo contemporâneo. Aqui, por exemplo, eu trago um debate entre o Pascal Engel e o Hort sobre algo que é premissa de tudo. O conhecimento objetivo é possível? Será? Isso é controvertido. Isso é controvertido. E esse trecho deste debate, para que serve a verdade, é a resposta do Richard Hort. A pendência entre Pascal e mim não conduz à questão de saber se há uma coisa que se possa chamar de o conhecimento objetivo. Lembram de ontem, quando eu falei dimensão da realidade e questão da verdade? Então agora vamos entrar numa seara do conhecimento objetivo, ver como é que isso vai chegar lá. Vai chegar ao conhecimento objetivo. Vou repetir. A pendência entre Pascal e mim não conduz à questão de saber se há uma coisa que se possa chamar de conhecimento objetivo. É uma evidência. É uma evidência que eu estou aqui falando. Vocês estão me vendo, nós estamos aqui. Isso é uma evidência. É uma evidência. Hoje eu vou falar, não é disso que eu estou falando. Como o David Hume vai falar, quando eu falo do ceticismo, não é disso que eu estou falando, é evidente. Não, eu me jogo aqui, do alto do prédio de 10 andares, porque já que não há nada, eu também não vou morrer. Não é disso. Evidentemente que não é desse conhecimento objetivo.
que se fala quando se questiona a possibilidade de um conhecimento. Observem, não fala de direito probatório, mas eu estou dando um passo atrás. Será que é possível provar alguma coisa? A pergunta que está se formulando é será que esse esforço que a gente vai fazer é um esforço que pode resultar em alguma coisa? Então tem um autor importante, muito criticado, mas importante, que vai dizer, eu não estou tratando dessa evidência. O que nos separa os dois é a questão de saber se podemos dizer que alguns domínios da cultura, algumas atividades humanas, podem atingir o conhecimento objetivo, enquanto outros, infelizmente, não poderiam. Estou de acordo com ele, com Pascal, quando diz que uma das questões que nos separam está de acordo na identificação do que os dois não concordam. Quer dizer, isso também é importante. Está de acordo com relação ao desacordo. Porque o que se vê muitas vezes, professor Ricardo, é que aqui as pessoas não estão de acordo em relação àquilo que elas discordam. E eu chamo a esse tipo de situação de Babel. Então você tem uma Babel teórica. Porque o sujeito, eu acompanhei um debate recente, não interessa que circunstância, sobre tema, um sujeito falando de temas da epistemologia e o outro falando de temas da verdade. E o sujeito que falava da epistemologia dizia, eu não estou tratando da questão da verdade. Eu estou tratando da questão do conhecimento. E o outro que respondia, mas a verdade se chega dessa maneira, ou não se chega daquela forma. Ali vocês não havia um acordo sobre o desacordo. Para poder estabelecer o contraditório é preciso ter um acordo sobre o desacordo. Sobre o que estamos em desacordo. Que João matou José e João não matou José. Esse é o tema do desacordo. Alguns processos que temos visto, né? Qual é o tema do desacordo? O João está acusado de lavagem de dinheiro. Aí, não pratiquei lavagem de dinheiro. E aí diz o Ministério Público, mas praticou corrupção passiva. Não tem. Não há um acordo sobre o desacordo. Por isso tem a delimitação do objeto, para poder estabelecer qual é o tema do desacordo. Aqui é a mesma coisa, então. Estou de acordo quando ele diz que uma das questões que nos separa é a nossa prática ordinária do vocabulário. Da verdade. Dois pontos. Nossa prática ordinária do vocabulário da verdade pode ser realmente redescrita de maneira que desembarace essa noção da verdade de seus pressupostos objetivistas. Ele vai atacar os pressupostos objetivistas, ele já está colocando alguma questão para além desse momento aqui nosso. Que é a pretensão de Michele Tarufo de alcançar uma verdade que corresponda efetivamente a algo que pode ter ocorrido. Na boa, como diriam os cariocas. Estão me acompanhando? Posso fazer um parênteses dentro disso? Tem um polonês chamado Alfred Tarski. Aí o Tarski vai lá no início do século falar sobre desenvolver uma ideia de verdade para linguagens formais. Linguagens formais, elas limitam o vocabulário, elas são da matemática. Então, como é que nesse campo eu posso estabelecer o verdadeiro e o não verdadeiro? Então ele vai pensar isso. Os nossos juristas pegam Tarski e jogam na linguagem coloquial e vulgar, em que você tem infinitas possibilidades de composição de enunciados e proposições. Daí que vem todo o debate da verdade como correspondência e todo o problema que isso gera, mesmo num extraordinário jurista, que é Luigi Verraioli. Ajudaria bastante ler o Tarski e acompanhar a trajetória e perceber como o Tarski foi
provocar da saída das linguagens formais. O que é a linguagem formal? Aquilo que o companheiro perguntou, vou ter que estudar o Carnap para saber o que é a linguagem formal. Ou, transferindo isso para esse momento, tem que estudar a Susan Haack para saber o que é a linguagem formal. Para entender as questões da cibernética, dos algoritmos. Entender o que a linguagem formal vai implicar em termos da nossa vida. E distinguir da nossa linguagem comum. Mas a pressão é muito grande em cima do Carnap. Então, lá na frente, 20 anos depois, ele vai tentar, o cara que é genial, eu vou fazer um esforço, que eu não sei se eu consigo concluir, para ver se eu transfiro da linguagem formal para uma linguagem comum, conceitos. E, claro, a vida um determinado o sujeito morre, né? Então fica a obra do sujeito. Aí a obra do sujeito já não pertence mais a ele. Não pertence mais a ele. Voltando aqui, fechando parênteses para dizer, olha, as teorias da verdade são muito mais complexas, nós precisamos conhecê-las no sentido de entender o contexto delas. Vem o Rorty diz, se o fato de admitir que há implicações objetivistas significa que é necessário introduzir discriminações entre os discursos em função de seu pretenso grau de correspondência com a realidade, ele já está fazendo uma crítica ao Tarski aqui. Eu, com efeito, penso que devemos renunciar a pretensões objetivistas. Eu não admito, diz Rorty, que seja possível estabelecer uma relação de correspondência, como que alguns autores a partir do Tarski vão estabelecer. Eu trouxe isso aqui. Os caras estão debatendo isso intensamente. Eles estão debatendo isso intensamente e nós, imigrantes, estamos alheios a grande parte dos argumentos e das premissas que marcam esses debates. Nós centramos nossa preocupação na verdade. A minha proposta é que não nos preocupemos tanto com a verdade. Ela vai ter uma importância, porque não faz sentido eu desenvolver uma perspectiva de teoria da prova, de direito probatório, sem assumir que eu estou em busca de uma afirmação de que alguma coisa existiu, de que algo é verdadeiro, uma determinada proposição é verdadeira ou não. Mas nós veremos como a coisa vai avançar nessa direção. O que me parece que não é razoável é assumir alguma teoria da verdade como centro do universo probatório, do direito processual penal em qualquer lugar do mundo. Hoje, assumir uma teoria qualquer num universo de teorias contemporâneas altamente controvertidas e em disputa. Não é sequer necessário. Não é sequer necessário. Não é sequer necessário. Mas o caso brasileiro é um caso grave. Eu trouxe aqui o precedente do Pereira e Souza, primeiras linhas sobre processo criminal, Lisboa, 1820, porque se é problemática a postura nossa de assumir uma teoria da verdade consensual, por correspondência, oracional, pós-oracional, argumentativa, que dirá, professor Ricardo, se a nossa tradição está baseada numa ontologia superada lá no século XIV, que é o texto do Pereira e Souza, de 1820. Lembram que eu disse, olha, Gilbert, discípulo de Locke, Taillé, Bentham, os caras estão trabalhando com epistemologia, rompendo com esse pensamento. Mas nós estamos aqui, Portugal e Brasil, pensando o quê? Prova é o ato judicial pelo qual se faz certo o juiz da verdade do delito. Prova é um ato de absoluta necessidade nas causas criminais e a falta dela influi nulidade insanável na sentença. Há três espécies de certeza.
A certeza metafísica, que é a que provém da evidência metafísica. Então é que um geômetra tem que os 3 ângulos de um triângulo são iguais a 2 ângulos retos. A certeza física, que é aquela que provém da evidência física. Então é a que alguém tem do fogo que se sente queimar. A certeza moral, que é fundada na evidência moral. Então é que temos de um fato que muitas testemunhas fidedignas, o fidedignas é a parte boa da questão. As infiéis, elas não servem. Testemunhas fidedignas atestam terem presenciado. Os tribunais criminais contentam-se com a certeza moral para imporem a pena ordinária. Ela pode definir se o estado do nosso ânimo seguro de verdade é uma proposição que respeita a existência de um fato que não vimos. Essa certeza moral só pode provir da prova perfeita. O fidedigno e o perfeito são pistas que nós temos que capturar. Nós temos que capturar.